disposto a renovar a misericórdia dele sobre a sua vida. A palavra dele declara isso, que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque a sua misericórdia se renova a cada manhã. Você pode hoje estar se sentindo até um pouco frio, distante de Deus, desanimado de orar, pensando, meu Deus, eu não estou orando como eu gostaria, eu não estou lendo a sua palavra como eu gostaria, não estou tendo um relacionamento com o Senhor tão íntimo como eu tive no início, quando eu te conheci, quando eu tive no início, que eu estava ali perto do Senhor. Meus amados, eu vou dizer uma coisa para você, Deus pode renovar a sua fé hoje. Deus pode renovar o seu coração hoje. Ele pode aumentar o amor dentro de você hoje. Hoje Deus pode mudar todas essas coisas. Basta você se chegar com sinceridade ao trono da graça, diante do Senhor, confessando a sua obra, firmando com Ele um pacto de fé, porque a nossa fé é isso, nossa fé é uma aliança, um comprometimento que nós assumimos com Deus. A fé não é simplesmente o ato de crer em algo, eu creio que Jesus nasceu e morreu. Não, é você crer e assumir um compromisso. Fé é crer e assumir um compromisso, é continuar perseverando e acreditando, independente das mudanças que surgem ao redor. Independente das mudanças. Meus amados, Deus tem coisa tremenda para fazer hoje. E eu quero compartilhar uma palavra com vocês, que está no livro de Mateus, no capítulo 24. Nós vivemos, nessas últimas semanas aí, coisas diferentes, umas coisas bem diferentes, bem interessantes. E eu quero estar compartilhando com vocês hoje um pouco daquilo que o Senhor tem feito gerar no nosso coração. Opa, olha, nós temos aqui nosso amigo Alexandre Vidal também acompanhando. Ale, grande jogador, Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe muito, 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 muito. Hoje a gente está muito feliz, sabe? Apesar de ter tido esse acontecimento aí um pouco desconfortável, que foi a perda, dos meus documentos, da minha carteira aqui em Dom Basílio, mas que nós vamos achar, eu creio em nome de Jesus, Deus vai usar alguém aí para estar nos devolvendo isso. Nós estamos alegres também, porque como é bom ter amigos, Como é bom ter amigos. A gente tinha uma encomenda, quero compartilhar isso com vocês, para enviar lá para Campos Goytacazes, Rio de Janeiro. E Deus usou uma pessoa aqui em Dom Basílio que tinha uma carga indo para uma cidade próxima a nós. Essa pessoa levou a carga para lá para a gente com maior carinho, maior dedicação. Chegando lá, a gente não precisou se preocupar. Tinham amigos lá prontos já para receber também e sair distribuindo para as pessoas que tinham pedido. Gente, Deus é maravilhoso, sabe? Confie um pouco mais em Deus. Exerça a sua fé em Deus. Sabe por quê? O Senhor quer oferecer e fazer coisas na sua vida que vão muito além daquilo que você pensa, sabe? O que nós precisamos é confiar mais nele, sabe? Esquecer um pouco da nossa força, esquecer um pouco do nosso jeito, porque a gente se engana muito nas decisões que toma. Mas o Senhor é rico em sabedoria, em graça. Nosso Deus é muito bom. Antes da gente estar fazendo a leitura aqui do livro de Mateus, no capítulo 24, a gente sabe que essas semanas que nós temos vivido aqui, a gente tem um quadro, que já está há alguns meses, 4 meses, circundando aqui no Brasil, que é a questão da pandemia, o coronavírus. Ele já está sobre a gente, já tem esses meses todos, e a gente está aí enfrentando, se adaptando com as mudanças. Mas, queridos, na semana anterior nós tivemos uma notícia um pouco diferente. Nós tivemos uma notícia a respeito de uma nuvem de gafanhotos que partiu do Uruguai, estava passando pela Argentina e provavelmente viria para o Brasil. Meus amados, essa notícia chocou tanta gente ficou chocada e espantada com essa notícia, falando: meu Deus, a nuvem de gafanhoto vindo, é o fim do mundo, Jesus está voltando, Deus julgando o povo, entendendo como castigo, outro entendendo como simplesmente um fato científico e natural da natureza, outros estavam compreendendo como se aquilo fosse um aviso de que Jesus está voltando. E eu não sei o que você pensou a respeito disso, eu sei o que eu pensei. Eu não sei o que isso fez gerar no seu coração quando você recebeu essa notícia a respeito das nuvens de gafanhoto. Não sei se você ficou com medo, se você ficou um pouco mais alerta, mas eu sei que espantou muita gente.
Muita gente aí ficou com medo, muita gente ficou nervosa, apreensiva, pensando, se essa nuvem de gafanhoto vier para o Brasil, vai consumir muitas plantações, muita gente vai ser prejudicada, muita gente vai sofrer. E meus amados, tem uma palavra na palavra de Deus fala o seguinte, olha, não existe nada novo debaixo do sol. Não existe nada novo debaixo do sol. Se a gente for parar para pensar, por exemplo, nessa nuvem de gafanhoto, eu trouxe alguns dados aqui de pesquisa que eu estava olhando. Nuvem de gafanhoto já tem no mundo há muito tempo. Há muito tempo a gente já vê a ação desse inseto, né, que pode ser dito como uma praga. Há 1400 anos nós vimos na Bíblia esse relato da nuvem de gafanhoto, que foi a 8ª praga no Egito. No ano de 1874, nas cidades de Dakota do Sul, no estado do Kansas e Nebraska, nós tivemos ataque também de gafanhoto. Em 2004, nós tivemos também esse ataque no Egito. Foi da África para a Líbia e chegou lá no Cairo. Em 2006, nós tivemos o ataque de nuvem de gafanhoto lá em Cancún, no México. Pouco tempo depois, vocês têm ideia, deles enfrentarem um furacão. Em Israel, teve nuvem de gafanhoto também, em 2013. No leste da África, no finalzinho agora de 2019, início de 2020, também teve nuvem de gafanhoto. E agora eu vou falar um negócio com você que você vai se espantar. Aqui na Bahia, no ano de 2015, não foram gafanhotos, mas teve uma infestação muito grande de grilos, que estavam entrando nas casas, entrando nas plantações. Foi terrível em 2015. A gente, desde que o mundo é mundo, a gente vê que a natureza, a criação de Deus, tudo tem sofrido muita alteração. Coisas e mais coisas têm acontecido ao nosso redor e tem trago pânico e medo sobre muitas pessoas. Sobre muitas pessoas. E eu quero ler essa palavra em Mateus com você, para que você tome conhecimento a respeito do que a gente quer tratar, enxergando essa realidade que tem acontecido ao nosso redor. Palavra do Senhor, no livro de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 36. Você que pode acompanhar a leitura, acompanhe com a gente. Você que não puder, por favor, nos dê um pouco mais da sua atenção. Mateus, capítulo 24, versículo 36, a palavra do Senhor vai dizer assim: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio, e os levou todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será levado e outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra será deixada. Portanto, escutem bem, vigiem, porque vocês não sabem o dia em que o Senhor de vocês virá. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse roubada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. A palavra de Mateus aqui, ela é muito interessante, porque ela começa falando sobre essa questão aqui, que nos dias de Noé, como foram nos dias de Noé, as pessoas casavam, se davam em casamento, comiam e bebiam. E eu trazendo esse relato para vocês aqui, o que eu quero dizer? As coisas continuam acontecendo. Desde que o mundo é mundo, a gente tem visto calamidades vindo, a gente tem visto terremotos, a gente tem visto furacões, tsunamis. Muita coisa tem acontecido, muita coisa tem surgido. Hoje o coronavírus, ele vem e devasta corações.
tem trago pânico sobre muitas pessoas. Mas no ano de 1918 a 1920, nós tivemos uma grande pandemia mundial também, que matou cerca de quase 50 milhões de pessoas. E essa pandemia, o nome dela era gripe espanhola. Não sei se você talvez ouviu falar, se você chegou a ver relatos a respeito disso, ou se você chegou até a viver nessa época. Mas nós tivemos a gripe espanhola que assolou nações. E aqui no Brasil, o lugar que mais sofreu com a gripe espanhola foi no estado da Bahia. No estado da Bahia, nós tivemos a maior, assim, o centro, né, onde teve o maior desastre, né, foi aqui na Bahia. Então, meus amados, a gente sabe que devido a essa desordem que houve, né, essa quebra de aliança do homem com Deus, a entrada do pecado no mundo, a humanidade sofreu uma mudança. O mundo sofreu uma mudança. As coisas começaram a ser alteradas. Tanta coisa mudou. Tanta coisa mudou. Assaltos, suicídios, guerras, imoralidade, desrespeito, falta de afeto, esfriamento do amor. Quantas coisas têm acontecido no mundo diante dos séculos que nós temos visto? Diante da história, quantas coisas desastrosas têm surgido ano após ano. A gente se recupera de uma, acha que tudo está ficando bem e de repente vem outra. Se recupera da outra, passa mais um tempo, vem mais uma. São dificuldades e dificuldades surgindo. E quando nós vemos ela, algo acontece dentro do nosso coração. Só que a gente faz a pergunta, né? O que isso tem a ver comigo? Por que estou passando por isso? Por que eu tenho que enfrentar isso? Por que isso aconteceu logo na minha casa? Por que isso aconteceu logo na minha família? Logo no meu bairro? Logo no meu estado? Logo no meu país? Por que a gente está tendo um governo dessa forma? Por que a gente está tendo, talvez, uma lei judicial dessa maneira? A gente se questiona muito. Agora, outra pergunta que eu acredito que todos nós deveríamos fazer como povo de Deus, como igreja do Senhor, como filhos de Deus, é qual é a nossa responsabilidade dentro de toda essa situação. Dentro desse quadro geral que nós estamos vendo aí, das coisas que têm acontecido, que têm sobrevindo ao nosso encontro, qual é a nossa responsabilidade? Qual é o nosso papel como igreja? Qual é o nosso papel como filho de Deus, como servos? Sabe? Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. E essas coisas, quando surgem, a maioria das pessoas hoje tem dito: Jesus está se aproximando, Jesus está se aproximando. Mas, como nós lemos aqui, nós não sabemos o dia e a hora. Nós não sabemos quando ele vai voltar. Uma coisa que fica muito clara para mim, logo no início dessa passagem, é que nós não temos o controle sobre todos os eventos. Ainda que a gente ache que a gente pode se organizar, que a gente pode criar estruturas, que a gente pode criar uma vida confortável, saudável, segura, onde nada vai nos atingir, a gente bem sabe que isso é ilusão. Não dá para fazer isso. Não dá para você se colocar 100% seguro no mundo. Não tem como. A gente está sujeito a passar por provações, a passar por dificuldades, a enfrentar desafios constantemente. Porque se nós não enfrentarmos, nós não vamos amadurecer. Nós precisamos criar cada dia mais maturidade. Não vamos parar de viver. A gente não vai parar de casar. A gente não vai parar de sonhar. Mas o que nós precisamos fazer diante de todas essas coisas é honrar a Deus naquilo que fazemos. Sabe? Aqui no versículo 36 fala: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, ninguém sabe quando vai acontecer de fato.
A gente não tem o controle. A nossa vida, enquanto Jesus não voltar, enquanto Deus não se manifestar em glória aqui, nesse mundo terreno, nós vamos continuar casando, nós vamos continuar trabalhando, sonhando, dando filhos em casamento, mas uma coisa a gente precisa fazer: colocar Deus inserido em todo o plano, sonho e projeto que nós temos. Deus, ele precisa fazer parte da realidade que eu vivo. O que eu vivo e o que eu faço precisa ser correspondente à fé que eu declaro. Porque a fé é muito mais do que simplesmente uma certeza de algo, de acreditar em algo, é uma aliança e um comprometimento com aquilo que nós cremos. Se você hoje se declara cristão, salvo em Jesus Cristo, crendo no Deus Todo-Poderoso, Criador de céus e terra, acreditando que o Senhor Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia e voltará para buscar os seus, você precisa se comprometer com os princípios da palavra dele. Você precisa se comprometer com tudo aquilo que ele deixou de ordenança. Você precisa se comprometer com uma aliança que ele fez contigo. Uma vez que a gente confessa o nome do Senhor e diz crer na sua ação, no seu poder, na sua glória, nós ali naquele momento a gente faz um pacto, a gente faz uma aliança. E uma aliança, ela só permanece com fidelidade. Ela só permanece com compromisso. Então, diante de tudo isso que a gente sabe, que nós não temos controle, nós não sabemos a volta, mas que a nossa vida vai continuar dando seguimento, nós precisamos honrar a Deus com a nossa vida. Sabe, a pandemia está aí, tudo mudou, mas você continua comendo, você continua bebendo, você continua sonhando, continua planejando, continua acreditando no amanhã, que vai fazer coisas diferentes, que vai para lugares diferentes. Mas, querido, deixa eu falar com você, Deus tem que estar inserido nisso. Deus tem que fazer parte dos seus projetos futuros. Deus tem que fazer parte dos sonhos que você tem. Sabe, se o Senhor não tiver inserido nessas coisas, certamente a sua fé vai esmorecer. Certamente seu coração vai ficar angustiado. Certamente a ansiedade vai vir sobre você. Se o Senhor não edificar a sua casa, em vão é a construção que você faz hoje. Se o Senhor não estiver orientando, guardando o coração dos seus filhos, por mais que você tente educá-los e guiá-los no caminho certo, com muita dificuldade, eu digo para você que o Senhor, que os seus filhos, infelizmente, podem ir para o caminho tortuoso. Meus amados, nós não estamos livres do dia mau. Nós não estamos livres das dificuldades, mas nós podemos fazer uma escolha de honrar a Deus com tudo que somos, com tudo que nós temos e com tudo que nós desejamos ser, nos tornar, ser, sabe? Muito mais do que ter, mas ser filho de Deus, ter a convicção da identidade que o Senhor tem para a sua vida, sabe? Você não é um servo, uma pessoa que se aproxima diante de um Deus todo-poderoso, grandioso, que olha para vocês como se fosse uma formiga e você faz uma oração cheia de medo. Não, você é filho de Deus, que pode levantar a sua voz, clamando, pedindo socorro, e o seu Pai amoroso, o seu Pai zeloso, Ele te perdoa, cura, liberta e te salva. O seu Pai amoroso tem esse plano de transformar a sua vida e, antes de tudo, transformar o seu coração. Transformar o seu coração, mudar a sua mente. Nós precisamos ter uma mente renovada, uma mente que, quando nós pensarmos em ir para um lugar, comprarmos alguma coisa, viajarmos, casarmos, namorarmos, entrar em um novo relacionamento, a gente, antes de tudo, pense: será que meu Deus quer? Será que o que eu vou fazer glorifica o nome de Deus de alguma forma? Você não é proibido de festejar, você não é proibido de se divertir, você não foi proibido de se casar, mas você foi direcionado a honrar o Senhor, amar a Ele com toda a sua força, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. O amor a Deus, o comprometimento com Ele, a fidelidade que nós temos com Ele, revela se a nossa fé de fato é verdadeira ou falsa. Outra coisa que lendo aqui essa passagem de Mateus, versículo 36 em diante, nós vamos ver, é que Deus, ele deu responsabilidade pessoal e particular sobre nossa confissão de fé. A nossa confissão de fé, ela é individual
ela é pessoal, ela é particular. Ela não é coletiva. Por mais que você possa fazer parte de uma igreja grande, estar no meio dos fiéis, estar no meio dos irmãos, a sua confissão, ela é individual. Olha só comigo o que está escrito aqui no versículo 40 e 41 de Mateus 24. Então, 2 estarão no campo, um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. A nossa confissão de fé, ela é um comprometimento direto e pessoal com os princípios da palavra de Deus. O pai da noiva, pensa comigo aqui, reflita comigo, olha só, você aceitou a Cristo, e eu estou dizendo para você que a sua confissão de fé, ela é individual, ela não depende das pessoas ao seu redor, não são as pessoas que dizem que você é cristão, não são as pessoas que afirmam que você vai para o céu, não são as pessoas que têm autoridade de sarar e de te justificar a respeito do seu pecado, não, mas sim você. Você é responsável pela sua confissão de fé. Você imagina comigo se um homem tem uma filha e aquela filha chegando à idade já do casamento, o noivo chega, né, com muito amor, cheio de paixão, e aquele pai entrega a sua filha em casamento àquele rapaz. Ele abençoa o casamento. Ele fala, olha, que vocês sejam felizes, que vocês desfrutem dos melhores dias da vida de vocês, que vocês possam se alegrar no matrimônio, tenham filhos, se multipliquem, planejem juntos, sonhem juntos. E aquela moça, aquela jovem, vai, se casa com aquele rapaz e vai morar com aquele rapaz. O pai lançou a bênção sobre o casal, lançou a bênção sobre sua filha. Mas dentro do casamento, quem que vai mostrar fidelidade ao marido? Vai ser o pai que deu a filha ao noivo? Ou vai ser a mulher ao seu esposo? O pai, ele pode abençoar. O pai, ele pode desejar tudo de bom. Mas é a filha que se compromete em permanecer fiel. É a filha que se compromete em guardar o seu coração apenas para o seu esposo, apenas para o seu marido. É ela que se compromete em viver uma vida junto dele e não se entregar a outros. Mas Rony, o que você está querendo falar comigo contando essa história de casamento? Deixa eu falar uma coisa com você. Quando você aceitou Jesus, você se comprometeu em amar Ele. Você se comprometeu em andar com Ele e que seu coração seria exclusivo dele. Deus não divide você com outro. A palavra dele fala que Ele não divide a glória dele com ninguém. Suas orações, suas petições, a sua fé, ela tem que ter uma direção. Ela não pode ter caminhos, ela não pode ter curvas, ela tem que ter um caminho só. Ela tem que ter uma direção reta. Ela tem que ser como uma flecha que é lançada a acertar um alvo. A flecha, quando ela sai na direção do alvo, ela não percorre caminhos com curvas, ela não faz desvios, ela vai na direção do alvo e não volta atrás. Você, uma vez se entregando ao Senhor, você precisa ser como essa flecha. A sua fé, o seu coração, sua motivação, sua alegria, seus sonhos, seus desejos, eles devem todos ir em direção a Deus, em direção ao Senhor. Talvez você fale, eu preciso ir hoje na igreja porque eu preciso ouvir uma oração do meu líder religioso, do meu padre, do meu pastor, do meu apóstolo, não sei a que religião você pertence. E talvez você fale, eu tenho que ir lá receber uma oração, porque a oração dele vai me santificar, vai me levar para o céu, vai perdoar meus pecados. Mas eu quero falar com você, Deus está ouvindo você falar, Deus conhece seu coração e Ele precisa que você se comprometa. Ele precisa que você tome a atitude. As pessoas podem orar por você, as pessoas podem interceder por você, mas só você
é capaz de revelar fidelidade ao Senhor Jesus. Só você é capaz de se comprometer com as promessas, só você é capaz de se comprometer com os princípios, com os mandamentos. Só você é capaz de ser a noiva, sabe? Jesus ele fala da igreja como uma noiva. E você como noiva, você que deve revelar fidelidade. Porque ser fiel revela, sabe o quê? Revela amor. Fidelidade revela comprometimento. Tem muita gente que é muito comum a gente ouvir essa frase, né? Ah, eu tenho fé em Deus, eu tenho muita fé em Deus. Eu creio, tá doido, eu tenho muita fé. Minha fé em Deus é muito forte, é muito grande. Não, eu faço minhas coisas, mas a minha fé eu não abandono não. Meus amados, a fé, ela é revelada nas obras. Tiago fala isso, que a fé sem obras, ela é morta. Se você diz crer, mas o seu comportamento não corresponde àquilo que você crê, onde está a sua fé? Tiago fala, olha, me mostre a sua fé sem obra, que através das minhas obras, eu lhe mostrarei a minha fé. É simples assim. O comportamento da gente revela o nosso caráter, revela se nós somos de fato filhos de Deus, se nós somos de fato pessoas que estão caminhando para a salvação, se nós somos de fato pessoas que estão andando com Jesus, desejando estar com Ele e, acima de tudo, construindo um relacionamento mais íntimo e profundo. Sabe? Nós precisamos nos comprometer e honrar o voto, a aliança, o pacto de fé que nós fizemos com o Senhor. E algo que essa palavra ela me faz pensar e refletir também, eu quero que você que está podendo ler, né, você que está nos acompanhando agora, leia comigo no livro de Mateus, capítulo 24, versículos 42 até o 44. Escute bem, eu quero que você, por favor, preste muita atenção no que eu vou ler agora. Escute comigo. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que sua casa fosse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Querido, que palavra tremenda, que palavra profunda. Deus ele sempre vai trazer alertas, ele sempre vai trazer alertas como oportunidade para a gente se consertar, para a gente se reavaliar, para a gente poder, sabe, rever os nossos caminhos, rever aquilo que a gente tem tomado como prioridade. Deus ele sempre vai trazer alertas para a gente. Apesar, né, como a palavra aqui mesmo está dizendo, que a gente não sabe o dia, a gente não sabe a hora, é como um ladrão, e se o pai de família soubesse a hora que o ladrão viria, com certeza ele deixaria a casa pronta. A gente não sabe o dia que o Senhor vai vir, vai ser na hora que a gente menos espera. Mas olha, uma coisa que eu consigo entender diante de todas as catástrofes, diante de todas as dificuldades que têm surgido ao nosso redor, é que Deus tem dado alertas ao seu povo. Deus tem dado alertas como um pai que ama e fala com o filho: não vá por esse caminho que você pode se machucar. Não tome essa decisão que você pode se arrepender. Deus, como um pai amoroso, ele tem dado alertas. E apesar de ele não dizer o dia exato desse grande juízo, desse acerto de contas, se eu posso assim me referir, Deus ele nos dá alertas. Ele sinaliza para a gente. É como se a gente estivesse numa pista de trânsito ali e começa a vir aquelas placas: atenção, vá devagar, perigo. É
como se Deus estivesse fazendo essas coisas, sabe? Deus está botando sinais à nossa frente e falando, olha, o caminho que você está seguindo, você está chegando cada vez mais perto do dia de acerto de contas, está se tornando cada dia mais perigoso, o tempo está se abreviando. Pedro fala que no fim dos tempos a gente tem que ser criterioso para saber orar. Ele está nem falando sobre orar muito, está falando que a gente tem que ter cuidado para conseguir orar direito. Então, amado, Deus ele tem trago alertas. Nuvem de gafanhotos espanta? Meu Deus, espanta. Terremoto espanta? Muito. Maremotos, tsunami, essas enxurradas, rompimentos de barragem, mortes, pandemia, doenças graves que a gente não sabe de onde vai surgir a cura. Tudo isso traz medo? Traz. Tudo isso traz medo. O medo é humano. Eu não estou dizendo que você não deve ter medo, porque o medo é normal, ele é comum a todos os homens. Todos nós vamos passar por medos. Todos nós vamos passar por momentos de aflição, momentos de angústia. Só que acima de tudo isso, eu quero dizer uma coisa para você. Essa é uma oportunidade que o Senhor está te dando nesse dia. Deus está te alertando. Deus está despertando o seu coração para que você reveja os conceitos da sua fé. Deus está trazendo clareza à sua mente nesse dia para que a sua fé não seja mais uma fé morta, mas para que você caminhe com Ele em vida, em renovação de mente, para que você possa experimentar um relacionamento mais saudável. Tem gente vivendo um relacionamento hoje de escravo, achando que tem que ficar dando coisas, fazendo coisas, dando coisas, fazendo coisas, porque senão Deus não vai amar. Deus não vai gostar daquele que não dá, Deus não vai gostar daquele que não faz. Meu querido, deixa eu falar uma coisa para você. Entrega seu coração no Senhor, confia nele, Ele tudo fará. A obra é do Espírito Santo. Se você entregar o seu coração, se você confiar nele, o Espírito Santo vai fazer a obra dentro de você. Você vai ser transformado à medida que você se entrega e não à medida que você tenta fazer. O seu caráter vai mudar à medida que você se humilha diante de Deus. À medida que o Espírito Santo começa a operar e agir, trazer transformação no seu interior. Não à medida que você fala, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, porque eu te pergunto, quantas vezes você tentou parar com certos hábitos e até hoje não conseguiu com sua força? Quantas vezes você disse que ia mudar certos comportamentos e mesmo assim você não conseguiu? Quantas vezes a gente faz promessa dizendo, ano que vem vai ser diferente, mês que vem eu vou agir diferente, semana que vem eu não faço mais isso, agora a minha vida é outra, e de repente quando a gente olha para o lado a gente está fazendo a mesma coisa, cometendo os mesmos erros, andando nos mesmos caminhos, tendo sempre os mesmos comportamentos de antes. Só que eu quero falar com você, Deus está dando oportunidade, Deus está nos alertando porque Ele quer de fato nos transformar. A palavra dele vai dizer que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluias. O Senhor está falando com você agora. Se entrega. Para de lutar com suas forças. Se entrega, se rende. Se renda à ação do Espírito Santo. Não resista a Ele. Não resista, talvez o Espírito Santo está aí agora, falando dentro de você, tentando mudar a sua mente. O Espírito Santo pode estar aí agora, falando ao seu ouvido que Ele quer curar as dores e feridas, e você está resistindo. Eu quero dizer para você nessa manhã, se entregue ao Espírito Santo, se entregue à ação de Jesus. Oh, meu amado, a gente sofre muito por tomar decisão errada. A gente sofre muito, a gente padece muito. Mas Deus quer curar você. Deus quer curar você hoje. Deus quer transformar você hoje. Ele quer mudar tudo que você tem vivido. Esquece as decisões erradas que você já tomou. Permita que a partir de hoje o Senhor possa dar início a essa grande obra de salvação na sua vida. Permita o Espírito Santo transformar, mudar, te encher. Tanta gente se sentindo vazia, tanta gente insatisfeita, achando que já não vale a pena mais correr atrás de nada. Quero falar com você. Permita que o Espírito Santo te encha. Ele quer fazer algo novo hoje.
Eu creio que o Senhor quer fazer algo novo hoje. E não é porque eu estou pregando, não é por causa da palavra que eu estou lançando, mas porque Ele é Deus misericordioso. E eu tenho certeza que, como a palavra dele diz e é fiel, hoje a misericórdia dele se renovou sobre a sua vida. Se renovou, essa misericórdia dele se renovou, Ele te deu uma nova oportunidade, uma nova chance de você começar algo diferente. Eu quero ler uma palavra, a gente já está encerrando, né? A gente está chegando no final. Você que desejar fazer alguma participação, né? Você pode estar mandando a sua mensagem aí para o WhatsApp da Rádio 105 FM, ou também pode estar enviando através da nossa live aqui no Facebook. Se tiver algum pedido de oração específico, pode fazer, que a gente vai estar orando aqui, tá bom? E você que pode e consegue, abra a sua Bíblia no livro do profeta Joel, no capítulo 2. E você que não puder abrir, mais uma vez eu peço a você que continue nos dando atenção, continue atento à palavra do Senhor, porque Ele ainda tem bálsamo, ainda tem renovo para derramar sobre nós. Palavra de Deus, livro de Joel, capítulo 2, versículo 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração de vocês e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em se irar e grande em misericórdia. Ele muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Oh, querido. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluias! Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro, com pranto, rasguem o coração de vocês e não as vestes. O convite de Deus hoje é esse. O convite de Deus hoje para você é esse. Você aqui de Dom Basílio, você do estado da Bahia, você da nação brasileira, você da América Latina, você do mundo inteiro, de todas as nações. O convite do Senhor é esse: venham a mim, convertam-se a mim, se arrependam. Querido, Deus pode fazer algo novo hoje sobre a sua vida, e Ele quer fazer. Abra o seu coração, permita que Jesus transforme o seu pranto em riso, o choro em alegria. Deus quer renovar você nesse dia. Amém? Glória a Deus. Pode dar um glória a Deus onde você está aí agora? Você pode dizer: Jesus, eu te amo. Jesus, o Senhor é lindo. Você pode dizer onde você está aí agora: Deus, Tu és sim a fonte da minha adoração, Tu és o motivo da minha alegria, Tu és o motivo da minha vida. Você pode fazer essa declaração onde você está aí agora? Declare, fale com o Senhor, dê a Ele palavras de amor.